Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 2, verso 12 e 13. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Grande Senhor, necessitamos sempre da Sua palavra. A nossa vida precisa valorizar Sua palavra. Conceda-nos agora uma boa meditação e que nossos corações sejam dominados por Ti, pelo sentimento celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero tomar as próprias palavras do irmão Brana para falar sobre houve 3 estágios. O sentido desta palavra estágio, como o irmão Brana vem nos ensinando, é bom nós aprendermos direto com ele, ainda que a gente tem que tomar muitas vezes um dicionário para poder saber aquela palavra de uma maneira correta, para que o povo tenha uma aprendizagem certa. E é exatamente isto que estágio significa uma aprendizagem, uma fase e uma situação transitória de preparação. E aí você tem a fase desde criança, na escola, no adolescente, daqui a pouco você tem a fase de você estar no colégio. E aí tem a fase de criança, de adolescente e de gente madura, responsável. Sempre é uma aprendizagem, é um tempo que você está aprendendo. Você aprende o tempo de criança, depois o tempo de adolescente, você sabe que é o que nós mais damos trabalho. E na vida espiritual, a gente precisa notar o que a gente é. Paulo falou para a igreja de Corinto: eu não posso falar com vocês como a gente madura, mas como a meninos em Cristo. Eu creio que a igreja não achou muito bom, não, chamando nós de menino. Nem a mulher podia achar bom quando Jesus disse: eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Praticamente está chamando ela de cachorrinha. Mas admitiu que o pão era dos filhos, que era dos judeus, e ele só ia dar para os gentios, que é muito difícil você admitir os cachorrinhos, né? Que Jesus falou, e que eram os gentios, e ele deu esse pão para nós, tirou dos judeus e deu para nós.
Então a gente tem que ver que fase a gente vive na igreja. Se nós somos um membro que estamos numa boa fase, madura, e aqui não há necessidade de repreensão, por isso a Bíblia diz que tanto o pastor, que é o bispo, o diácono, marido de uma só mulher, irrepreensível. E tem hora que nós somos repreensíveis e não queremos aceitar repreensão. E somos repreensíveis, porque fizemos coisas erradas. Então você tem que ver seu estágio. Qual o seu estágio na igreja hoje, na fé que você está? Você é criança? Não pode ouvir selos, trovões, novo nome. Não pode ouvir a mensagem de um só homem. E você diz, não, eu escuto, eu estou na mensagem de um só homem. Mas qual um só homem? Sua cabeça? Seu intelecto? Sua maneira de ver? Esse é um só homem, é você. Não é a mensagem de Deus. Então eu tenho que perceber que fase estou vivendo. Vocês devem vir na igreja, mas perceber que fase. Eu estou vivendo uma fase adolescente. O que? Só dando problema na igreja. O adolescente só dá problema para nós. E você não pode esperar dele outra coisa. O menino, você só tem que esperar dele choro. Mas quando ele chega adolescente, é problema, é luta. Porque ele vai enfrentar o mundo num tempo que a sua carne e os hormônios estão trabalhando fortemente. E muitas vezes na igreja nós temos esse tipo de crente, é o crente adolescente. Só dá problema. Aí você fala com ele, resmunga, ele está errado, mas ele não aceita a correção do pai, da mãe. Ele não aceita a correção do pastor, da igreja, que é a noiva, a esposa do dia. Ele é um adolescente que você fala, ele faz beicinho, ele dá com o ombro. Para o pai, para o pastor. Eu estou falando de tudo, você tem que ver. É o membro da igreja, o que ele é. Agora, nós começamos infantis. Mas devemos ter passado já por esta fase de adolescência. E deveríamos ser maduros. Paulo falou, deveria ser maduro. E muitas vezes não somos maduros. Porque o maduro ele entende, errei. Me perdoa, irmã, me perdoa, irmão, eu errei. É o maduro. O adolescente, não. Eu não fiz isso. Eu não errei, eu estou certo. É o pensamento imaturo. E ele é um adolescente, irresponsável, tanto no trabalho, em casa com os pais, e depois irresponsável na igreja, no ministério. Adolescente. Aí talvez você diz, o pastor está me chamando de adolescente. Eu não falei seu nome. Você que está dizendo. Você que se está qualificando para aquilo. Por quê? Porque as nossas obras nos qualificam. O que somos? Eu entendi. Estou errado mesmo. Pequei contra os céus e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não sou digno de pertencer a esta mensagem. Mas aqui eu estou. Eu não sou digno. Aí sim, a pessoa é madura. Mas você fala, dá uma pregação, e abaixa a cabeça, você tem que ir lá fazer visita, coçar ele para poder voltar para a igreja. Um adolescente vai para um cantinho, você falou, ele não achou bom, foi para um canto, choramingou, papai e mamãe coça muito. Vai lá, filhinho. Não é assim que a mamãe queria dizer, que o papai queria dizer. É assim mesmo que eu queria falar. Você acha que entendeu. Você entendeu? Você só não pode ficar amuado aí. Você deve ter aprendido. É tempo de aprender. Estamos exatamente nesse período final.
A igreja tem que entender isso. Ela já deveria estar madura. Muitos crentes nossos deveriam estar maduros e não estão. Muitos pregadores nossos, muitos obreiros, diáconos, cantores e músicos deveriam estar maduros e não estão. Quando vocês estão, vocês ouvem a mensagem, amém. Aí você está maduro. Você recebeu a correção, amém. O filho recebeu a correção, ele está bem, amém, pai. O senhor está certo, é sua palavra mesmo. O pastor, você está certo, é essa mensagem mesmo. É eu que sou uma falha, eu estou precisando aprender. Eu tenho que sair do meu estágio de criança, passar pelo estágio de adolescente, até chegar no estágio maduro, período maduro, tempo maduro, onde você não precisa que alguém fale alguma coisa para você. Você não precisa que alguém diga, você está jogando esse palito aí na igreja, está sujando. Porque quando você precisa falar, você está pregando chiclete na poltrona. Você não amadureceu ainda. Se pegar você fazendo isso, aí vai te repreender, você ainda acha ruim. É errado mascar chiclete, estraga os dentes, atrapalha a sua própria boca, sua vida. Mas ainda, depois que masca bastante esse negócio, a hora que vira grude, prega no banco. Vocês estão me entendendo? Estou só supondo, eu não vi nada, certo? Não ando olhando na poltrona aí como é que está, não. Eu estou só falando que as pessoas fazem isso e elas não percebem que deveriam ter corrigido isso antes. Quando você está maduro, você corrige. Você sabe que quando você está maduro, você até faz uma ajuda para a limpeza da cidade. Você não joga lixo na sua cidade. Então que você joga lixo em casa. Quanto mais é que você estiver na rua. Aí você acha que a rua é o lugar do lixo, mas você deveria ter idade suficiente para não fazer aquilo. Amém. Muitas coisinhas que a maioria das vezes nós estamos numa fase, uma situação, num estágio de adolescente na igreja. Não queremos. Você quer que o seu filho saia de casa? Não, eu também não quero que o meu irmão, minha irmã adolescente saia lá de casa, saia da igreja. Eu não quero, só que eu quero que ele pare e me escuta. Você não quer que seu filho pare e te escute? Eu quero que você pare e me escute. Você não zangue com o seu filho, por que você fez isso errado? Eu quero que você tenha condições e maturidade para você ouvir uma mensagem, e a mensagem corrige, te dizendo, por que você fez isso errado? Eu fiz mesmo. Então, isto é um período maduro, um estágio na vida, uma fase. A gente vive numa fase de aprendizagem. Por isso a gente diz, ó, se você não aprendeu até com 28 anos, que é a maturidade, é meio difícil a gente ter confiança que você vai melhorar, que você vai mudar. Porque a cabeça, ela tem essas fases, na vida você tem essas fases, no intelecto. E quando você passou daquela idade e começa a fazer papel de criança, aí não dá para ter confiança em você. Porque já está na idade, deveria saber estas coisas, mas ainda não sabe. Não precisa de ninguém te corrigir, que a maioria não gosta de ser corrigido. Errou, tem que ser corrigido. Nós erramos, temos que ser corrigidos. Temos que aceitar a correção. Mas o que nós temos? Que tipo de filho nós temos? Sabe o que eles fazem? Qualquer coisa que você vai corrigir um filho, o filho fala, a senhora fez isso também, a senhora fez certa coisa também. Quer dizer, os filhos irresponsáveis que não sabem respeitar seus pais. Não sabem respeitar. Deveriam pelo menos respeitar. Irmão Brana, quando o Billy Paul falou sobre a peruca dele, irmão Brana e da boina,
irmão Brana saiu de perto dele, para que ele não ficasse pior, para que ele não blasfemasse. A gente precisa entender essas coisas. E só uma pessoa madura poderia entender isto. Só uma pessoa madura como o irmão Brana poderia entender até aquele bater de porta da irmã Meda, com agitação, com nervosismo, que o irmão José tinha feito uma arte. E qual menino não faz arte? Quantas artes eu fiz? Quantas artes você fez? Mas aí mamãe ficou com raiva, saiu, bateu a porta, e ela não percebeu que Deus estava no irmão Brana. Mas quem vai perceber está vivendo com o homem, está tendo sexo com aquele homem, e perceber que Deus está nele, é muito difícil. Mas dali saiu um quisto, começou um quisto, e não havia nada que curasse. Até chegar na hora da operação. E quando foi na hora da operação, precisou exatamente daquele homem que recebeu o bater de porta no rosto. Ele orando e falando, ela não quis fazer aquilo naquele dia, Pai. Ela é uma boa mulher. Ela ajeita minhas roupas para minhas viagens. Nunca reclamou. Ela não quis fazer aquilo, Senhor. Aí Deus entrou em cena. Ele não foi contra a mulher, foi em defesa da mulher. Ela não quis fazer aquilo. Até que Deus disse para ele, peço o que você quiser. Antes que a mão do médico toque nela para operar, que a mão do Deus Todo-Poderoso tire aquele tumor. Pronto. Isso foi o suficiente. A gente precisa ter temor de Deus, a gente precisa ter respeito. Irmã Meda desrespeitou aquela hora, irmão Brana batendo a porta. Miriam desrespeitou a Moisés, falando com ele com respeito o seu casamento. E ela ficou leprosa, Miriam ficou leprosa, por causa daquilo. Mas é família, é irmã de Moisés. Foi a primeira a falar. E quando atravessa o mar, é a primeira a pegar seu tamboril e cantar, só o Senhor é Deus. Então, porque canta, porque faz alguma coisa, e os sacerdotes ali juntamente acham que é alguma coisa, mas teve um erro contra seu irmão. O que nós precisamos é reconhecer que estamos errados. Reconhecer que estamos errados. Quando eu erro, eu tenho que reconhecer que estou errado, tenho que pedir perdão para minha mulher, para meu filho, minha filha, tenho que pedir perdão. Se eu errei, certo? Falhei no falar, na agitação, temos que pedir, temos que acertar, para a coisa estar bem. A igreja é a mesma coisa. Você fez alguma coisa contra um irmão, você então vai lá e pede perdão para ele. Ô, irmão, você caiu por mulher, você caiu por dinheiro, você caiu por fama. Eu falei disso de você, rapaz, você me perdoa? Eu não estou vendo nenhuma queda dessa. Você me perdoa? As pessoas não têm coragem de dizer, me perdoa, eu falei. Elas não têm coragem. É o estágio de aprendizado e de aprendizagem que tem. Eles estão na fase adolescente. Fase adolescente. Mas o que dá a fase adolescente? Falta de juízo espiritual formado. O que é o adolescente? Não tem uma mente formada. Acha que é. Aí desobedece pai, mãe, autoridade. É porque acha e pensa que é e não é. Eu tomei isso daqui, me veio na hora, só para poder comentar com vocês sobre esta aprendizagem. Houve 3 estágios. Você sabe que já foi passado. Irmão Brando diz, houve o estágio dos mártires. E aí nós temos aqui Antipas, que morreu ali naquela igreja na idade de Pérgamo. E que Deus diz que era onde Satanás habitava.
E o que ele estava fazendo? Aquele povo muito bom, muito amável, mas no meio deles tinha certas imaturidades, ao ponto, naquela era, deles pegar Antipas e matar Antipas. A era dos mártires, e são 3 estágios, 3 eras, 3 movimentos, 3 aprendizagens que vem passando. A era dos mártires, aqui está a festa das trombetas 206, me perdoe. Houve 3 estágios. Disse, como eu disse, os mártires, a era dos mártires, por isso, você vê, Pedro foi um mártir, morreu por Cristo. Paulo, nós lemos aqui, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Nós temos aqui isto que é bom ler para vocês também, né? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Você ama a vinda do Senhor? É tempo de você agora receber essa coroa. Você vai perder a coroa no último dia, no último tempo, na última era, porque agora é era da noiva. Você perde a sua coroa porque não percebe o que está vivendo no dia. Você não aceita a palavra do dia, você perde. Teve um bom tempo, mas perde exatamente aqui. Paulo não. Paulo diz, eu estou morrendo, eu estou sendo arrastado pelas ruas de Jerusalém, como diz a história, dando-o como morto. Mas ele diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu ainda creio da mesma forma que eu criei antes. Não mudou de fé. Isto é maturidade. Esta é a vida do irmão São Paulo. Então, são pessoas que a gente tem que ler e dizer, que mais direi? Como diz Paulo, que mais direi de Sansão, de Jefté e outros? Que mais direi? Eu sei falar desses outros que fizeram proezas, mas que mais direi? São pessoas que tiveram a direção de Deus, tremendo, foram mortos ao fio de espada, cerrados pelo meio, decapitados, mártires, morrendo por uma fé. Agora, o que é que eu e você estamos morrendo por quê? Dá vergonha, irmão. E ainda, com dificuldade na igreja, com dificuldade de servir, com dificuldade de posicionar coisas que nós mesmos é que temos que posicionar. É como a dívida do seu lar. Quem tem que posicionar tudo isso e controlar os seus ganhos, sua finança? É você. É você, não é o vizinho, não é o banco. É você. E muitas vezes nós não damos conta de fazer aquilo e estamos endividados. Nós temos que ter maturidade para aquilo. Não posso fazer uma conta maior do que o meu salário. Eu tenho que aprender isso. Entende? Isso é um aprendizado, isso é um estágio da vida. Que eu tenho que aprender isso. Aí, viver com o que eu tenho, comer o que eu posso. Mas o outro lá está comendo carneiro. Para mim, ele pode comer carneiro, que eu já não gosto. Eu prefiro comer ovo. Eu vou preferir comer ovo. Mas ficamos olhando a vida do outro. Mas o fulano comprou um carro novo, então eu tenho que comprar também. Aí vou me endividar, porque o fulano fez isso. Não, o fulano fez. Vê como é que ele está. Você pode fazer, você pode ter. Hoje nós temos facilidade, tem muitos pagamentos, pode comprar, não tem problema nenhum. Você compra numa altura que você pode pagar, não tem problema nenhum, certo? Não tem problema, desde que você não chega no vizinho, no irmão, diz, olha, eu estou por aqui, tenho que quitar minhas dívidas. Você me empresta? Pois espera lá. Quem fez a dívida? Aí
Você vai pôr em apuro o outro, enquanto que nós temos muito meio. Quando você fez a dívida, não foi lá e dividiu em tanto? Vai lá, arruma mais uma. Faz mais uma. E assim que vai a coisa, uma bola de neve, né? E faz essa para pagar essa e nunca termina. Agora, isso tudo vocês vão aprendendo que é maturidade. Maturidade, você vai trabalhar dentro daquela maturidade e que você faz aquilo e que você não precisa ficar prejudicando os outros por algo que você está fazendo. Você é responsável, você tem livre-arbítrio, você quem faz aquilo, você quem é culpada, quem é culpado. Então, passamos esse estágio, o estágio dos mártires. Não é nosso estágio, não é o nosso tempo, não é a nossa fase. Morrer decapitado. Ai, mas se fosse... E até o Osmar, não sei o que ele ia fazer. Se for, você, se crê nessa mensagem, vai continuar dizendo que crê? Vou cortar seu pescoço. Não, nem conheço a mensagem, mas já te vi lá. O que é isso? Não, você enganou, não era eu, não. Vida boa, tempo bom. O tempo deles era mártires, era um tempo de morte, de dar a vida pelo Evangelho. O nosso não. Então o profeta diz, passou esses 3 estágios que nós estamos vendo aqui, ó, ele diz, a era dos mártires, por isso, durante as 7 eras da igreja, você vai ver a era dos mártires e a era dos reformadores. A era dos mártires, até Antipas que você vê, depois você vê a idade das trevas, aquele período da igreja, até ali, 1000 anos de perseguição, mortes, e pessoas sendo cerradas pelo meio. O que é isso? Que vida boa nós temos para servir a Deus? Você não vê? E nem assim, eles tinham que servir a Deus escondido, e nós podemos pregar pela internet, podemos falar para todo mundo, não tem que fazer nada escondido, e eles tinham que fazer, porque senão seriam mortos, e pegavam eles e matavam mesmo. A era dos mártires já não é a nossa era, mas nós somos tão frango de granja que ainda não aguentam uma tosse. Você sabe que é difícil. O estágio dos reformadores, Lutero, Wesley, Sankey, Finney e outros, a era dos reformadores, vindo até a era pentecostal, que foi uma era de dons espirituais, mas que não tinha a palavra, a luz total, não estavam maduros ainda, a igreja não estava madura, o povo não estava maduro, os pregadores não estavam maduros, a maioria ainda falam e não pode interpretar o que falou. A igreja madura, ela falava em línguas e dava a resposta em interpretações. Era uma igreja madura, mas quando você pega uma Laodiceia, que é morna, vomitada da boca de Deus, que fala em línguas, mas não sabe o que está falando, só para usufruir de dons da Bíblia. Já não é período de você morrer mais. Na era dos reformadores, ainda que teve alguma perseguição e alguma morte, mas já era uma era de reforma, um levantamento, até chegar à era do Elias. Aí o irmão Brana diz assim, e agora o tempo da chamada. 3 estágios que nós vemos aqui. Os mártires, reformadores, e agora a era da chamada, a era de Apocalipse 10, de 1 a 7. Irmão Brana mostra isso daqui, ó. As pessoas passam a não ter esta revelação,
Diz agora o tempo da chamada, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, ele já está dizendo, Apocalipse 10 mostra o término da era de Laodiceia, 10:6, o tempo acabou. O mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Aí ele pergunta, é isto certo? Não sei o que eles responderam lá. O mistério é conhecido pela noiva, não na era de mártires, não na era da reforma, não na restauração de dons, mas é conhecido quando Apocalipse 10 entra em cena. Aí ele diz no 207, a festa das trombetas, Apocalipse 10, entre aspas, ouça atentamente agora a noiva chamada da palavra, Cristo, ele mesmo chamando a noiva. Apocalipse 10, ele diz, é Cristo chamando a noiva. Agora Apocalipse 10 você vê, Cristo no profeta, eis que estou à porta e bato. Deus estava numa carne, chamando a noiva. Mas eles não dão ouvido àquele chamado. Você vê se o povo da mensagem dá ouvido em Apocalipse 10. Eles estão esperando algo acontecer. Quando Apocalipse 10 foi no tempo do irmão Brana, e ele diz, é o tempo da chamada da noiva. Chamando a noiva, Apocalipse 10, de 1 a 7. Agora, meu irmão, se você não foi chamado, Apocalipse 10, de 1 a 7, é trovões, novo nome, a era terminou. Vai lá, Apocalipse 10, de 1 a 7, o tempo acabou. Irmão Brana diz agora que Apocalipse 10 está revelado, o desvelar 341, ele já está revelado, Apocalipse 10. Então ouça, é um chamado quando você crê em Apocalipse 10. O povo ficou na era dos dons. O povo ficou na primeira e segunda fase do ministério do Mombrana. O povo não amadureceu, não chegou à terceira fase, à terceira etapa, como ele chama. O povo não chegou, então eles não têm amadurecimento. O povo ainda não crê em Apocalipse 10. O povo da mensagem, tudo que você vê que diz que crê no profeta, eles não creem em Apocalipse 10. Falar é uma coisa. O irmão Brana foi Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 1 a 7 é 7 trovões revelado. É novo nome materializado. Apocalipse 10, de 1 a 7, a era terminou. Apocalipse 10, 6, ele está mostrando isso. Apocalipse 10, o anjo forte desceu do céu, e ele diz, esse anjo é Cristo, com o livrinho não fechado, nem meio aberto, mas totalmente aberto. Ele desce do céu, em Apocalipse 10, 1 e 2, com o livrinho aberto, ele brada como leão, isto é, porque ele deixou de ser cordeiro. Eles não creem nisso. Ele simplesmente diz, irmão Brana, o ministério dele foi Apocalipse 10, de 1 a 7, e não tem outro ministério. Não tem mesmo, mas vocês não creram nem 10, de 1 a 7. O povo não tem crido nem nesse ministério. Irmão Brana, 10, de 1 a 7 é Apocalipse. Porque se eles crescem, eles creriam na terceira puxada. A terceira puxada, mas não foi explicada por ele, mas foi pregada por ele. Nós todos temos que entender. Irmão Brana não podia explicar, não diga para ninguém, não explique a ninguém. Esta é a terceira puxada, mas ele pregou, porque era o ministério dele naquele dia. É como hoje é o ministério da esposa hoje. Mas quem sabe quem é a esposa? Ele diz, qual que é? Batista, Metodista, Assembleia, Pentecostal, a primeira e segunda etapa? Quem é a esposa de Cristo? É aquela que a palavra de Deus, Apocalipse 10, de 1 a 7, está materializado nela agora, para ela poder dizer, comi o livrinho. Ela vai dizer, eu comi o livrinho, eu sei o sabor de Apocalipse 10, de 1 a 7. Eu sei dessas revelações, porque foram reveladas nos dias da voz do sétimo anjo. Eu sei que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que ele não é mais advogado, ele é juiz, que ele não é mais Cordeiro, ele já veio como leão. Apocalipse 10 está aqui, ó. Mas eles têm maturidade para isso?
Não tem? Estou terminando. Agora, é Cristo mesmo chamando a noiva. Sabe que Apocalipse 10, o ministério de William Branham chamando a noiva. Mas chamando a noiva com o quê? Apocalipse 10 não está escrito. Ele está chamando a noiva com aquela revelação que Deus deu para ele dos selos. Fui para o oeste, voltei para o leste, com o Espírito Santo interpretando aquilo da palavra que estava sem escrever. É isso que eles deveriam aceitar. A mensagem de Apocalipse 10 é os 7 trovões revelados. Fui para o oeste, voltei ao leste. Mas quem é que pode crer nisto? Que ele foi, recebeu no Monte Pôr do Sol toda a revelação, voltou ao leste, ao tabernáculo Branham, pregou a mensagem, mostrando que Jesus agora não era cordeiro, ele era leão, ele converteu. Está escrito aí, na brecha, ele converteu. As pessoas são teimosas, são adolescentes. Talvez nós temos gente que sempre está no nosso meio e fica 10 anos, 20 anos e não amadureceu. Eram adolescentes. Aí escutou uma coisa, porque um adolescente, qualquer coisa muda a cabeça dele. Você pode dar droga para ele, um adolescente. Eles trabalham, não sei, eles trabalham na criança, que é o infantil, eles trabalham no adolescente. Agora, quando você vê um homem barbado como nós, já entrar nessas coisas, em drogas e outra coisa mais, isso prova que nós não temos responsabilidade e nem amadurecimento. Nem amadurecimento. Nós não chegamos ao estágio correto da vida humana. Então, quando você vê na igreja, muitos adolescentes, você dá uma droga de qualquer mensagem para ele. E ele você dá uma droga de qualquer mensagem para ele, é um crack. Não, eu estou falando já do espiritual. Pois assim você vai ver os pequenos, as pequenas crianças, depois os adolescentes. Agora, quando você chega à maturidade, você mesmo diz, não vou tomar isso, não vou fumar, não vou beber, entende? Não vou drogar. Você chegando àquela idade, antes de chegar nessa idade, papai e mamãe tem que orar, tem que aconselhar, tem que ajudar, tem que trazer para a igreja, tem que fazer isso, porque eles não vão ao mundo beber, fumar, porque lá é um prazer, mas é o prazer da adolescência, das pessoas que não têm maturidade em Cristo. Agora tem hora que a gente fica tão velho que até apodrece. Tenho 50 anos de mensagem, então está podre. Ninguém aproveita mais de ti. Tem 50 anos, mas não tem conselho correto para dar, não tem mensagem correta para dar. Está podre, está estragado. A igreja precisa aprender isso, é uma responsabilidade sua. Você tem que caminhar com os estágios da vida humana, da vida espiritual, da vida em fé. Você tem que caminhar. O estágio da esposa hoje é comer o livrinho. Esse é o estágio dela hoje. Ele chamou a noiva com Apocalipse 10. Apocalipse 10 diz que o anjo forte desceu com o livrinho. O 7º anjo revelou o livrinho. E a noiva comeu o livrinho. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor sempre tem nos dado. Eu sei que quando as pessoas perdem o amor no ministério, eles estão no meu ministério, mas eles não me escutam. Nem prazer têm mais de parar e ouvir um culto. Eles estão noutro estágio agora. Já não crê mais no ministério. Tem um tempo que a gente crê, Senhor, e dá tudo por aquilo. E depois a gente passa a não crer. Ajuda nós a ser crentes, Senhor.
verdadeiros na palavra do dia, da hora, comer este livrinho e saber que a responsabilidade é nossa, da nossa vida secular, natural e espiritual. É nós e o Senhor. Ajuda este povo, Pai. Fala com cada um de nós, pois precisamos mais e mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que ligam de longe, pedindo um conselho para nós. E estamos como no dia do irmão Brana, que ele diz para a irmã Meda, esse povo viaja de longe para vir aqui pedir-me um conselho. E você, reticência, e você, uma boa esposa, não está me escutando agora? Pessoas ligam de longe e crê, e você que é de perto, já se enjoou, já está enojado com o ministério, já não luta mais a favor daquele ministério. Algo aconteceu. Ajuda, Pai, minha irmã, meu irmão, a cair em si, ver que está errado, Pai. Eu não posso falar para eles, você está errado. Quem fala isso é o Senhor, é a sua palavra. Mas se eles não dão ouvido à sua palavra, porque não crê mais naquilo que é pregado, como vão consertar? Como serão ajudados, Senhor, se eles não param para ouvir? Em nome do Senhor Jesus, perdoa nossos pecados, limpa a nossa vida, que a nossa mente seja limpa pelo Espírito Santo, nosso coração seja um coração tranquilo e que se dobra a sua palavra, o seu mandamento, e tem o Senhor como prioridade na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome. É um nome familiar, dado a um homem na luz do entardecer. Veio manifestar a mensagem do profeta para nos mostrar que o Cordeiro deixa o trono e converte em leão. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João comeu o livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome. É um nome familiar, dado a um homem. Ele veio revelar 7 selos para nós.
mistérios escondidos que estava nos trovões. Hoje o livro está aberto, esta mensagem é perfeição. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João comeu o livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor.